Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, questãozinha de deslocamento de equilíbrio, questãozinha clássica do PISM 3 e você está fazendo o PISM 3, com certeza vai fazer o Enem. O Enem também gosta bastante de deslocamento de equilíbrio. Então, fica aqui, tanto para você aprender essa questão, como também para você perceber como vem na prova do PISM, como funciona a resolução, porque com certeza você quer gabaritar essa questão, quer gabaritar a prova, e para isso o que você tem que fazer? Deixar o like. Claro, você vai vir aqui, vai deixar o like e vai considerar se inscrever no canal, porque você está vendo que tem várias questões resolvidas aqui, além do PISM 3. A gente tem SpaceX, que sempre são boas questões de desafio, e tem também do Enem. Beleza? Fica aqui, depois da vinheta a gente fala, porque falamos de química. Vem comigo. Olha só, meu querido, o que essa questão traz? Em uma garrafa de refrigerante ou cerveja, há pelo menos uma reação química reversível ocorrendo a todo tempo. A decomposição do ácido carbônico em meio aquoso, como mostra a equação química abaixo. Então ele deu a equação química para a gente. Meu querido, a essa altura do campeonato, você tem que bater o olho numa equação e tem que balancear ela. Não interessa se vai usar ou não, já faz o balanceamento, porque às vezes você esquece, até sabe que tem que balancear, mas esquece. Aí, pressão, tempo rolando, você chega lá na letra E, você precisa usar coeficiente estequiométrico, você já esqueceu de balancear, você perdeu uma questão de graça. Então já vê a equação, já vê se está balanceado. Se não tiver, já faz o balanceamento. Carbono eu tenho 1 e 1, 2 hidrogênios, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Fechou, bonitinho. Segundo princípio de Le Chatelier, quando a garrafa é aberta, ocorre. Então já observa na equação que a equação aqui, ó, 1, a equação direta tem ΔH positivo, maior do que zero. Então o sentido de 1 é endotérmico. Então eu tirei as informações da questão. O que ele podia me dar está aqui. Né? Agora a gente tem que ver o que ele pergunta. O aumento da pressão em seu interior, favorecendo a decomposição do ácido carbônico. Então, vamos lá. Abriu a garrafa, você aumenta a pressão no interior. Veja bem, pode fazer o teste aí na sua casa. Pega uma garrafa de refrigerante, sacode ela bastante e abre ela. Você vai ver que a pressão dentro da garrafa, meu querido, não está aumentando nada, tá? É diminuindo. Então, já é o primeiro ponto que está errado na questão. E você sabe disso independente de química, né? Se você vai na cozinha fazer esse teste, bom, boa sorte, mas eu tenho certeza que você sabe o que vai acontecer. Então, quando você abre a garrafa, você não aumenta a pressão dentro dela, você diminui a pressão, tanto que ela jorra de dentro para fora. E, por exemplo, coisas com aerosol, você agita, aperta. No momento em que você aperta, a pressão interna é muito maior que a externa, por isso que ele joga para fora a substância que está lá. Então, abrir a garrafa de cerveja ou refrigerante, você não aumenta a pressão no interior, você está diminuindo, por isso que jorra para fora. Então, já é a primeira coisa que está errada na questão. Depois ele fala o seguinte: o aumento, né, vamos supor que você abrir a garrafa tenha causado um aumento da pressão. Aí aumentou a pressão, você desloca o equilíbrio favorecendo o ácido carbônico. Então, aumentar a pressão desloca para cá. Vamos supor que você não tenha ideia, você nunca abriu, você está aí terceiro ano, está caminhando para os 18 anos, você nunca abriu uma garrafa de refrigerante. Cerveja não, porque você não tem idade para beber. Então, olha só, o que acontece com o deslocamento de equilíbrio por causa de pressão? Dá para poder fazer uma aula inteira. Se você tiver necessidade, fala, pô, eu estou muito perdido com deslocamento de equilíbrio, comenta aqui embaixo, que aí eu tento montar uma aula sobre deslocamento de equilíbrio. Eu quero gravar aulas de conteúdo para o canal, galera, mas assim, tá faltando tempo para fazer. A resolução de questão eu consigo mais fácil, porque eu gravo vídeos menores e a coisa funciona, eu consigo produzir esse material. Então, olha só, deslocamento de equilíbrio por conta de pressão. Vou fazer essa observação aqui, ó, pressão. O que eu preciso que você tenha noção? As espécies sólidas ou líquidas, ou mesmo aquosas, elas não são sensíveis à pressão. Como é que você sabe disso? Pega um sólido e tenta apertar. Pega, por exemplo, o gelo. Você vai lá e tenta pressionar, apertar ele na mão. Você vai ver que não causa grandes alterações. Ah, Arthur, mas tem espuma, né? O tecido é uma sólida que eu consigo apertar um pouco. Sim, mas mesmo assim não é tão sensível à pressão quanto um gás. O líquido é a mesma coisa. Quer fazer um experimento? Pega a seringa
enche ela de água, tampa e aperta o êmbolo. Você vai ver que na hora que você fizer isso, o volume praticamente não vai mudar. Por que não vai mudar? Porque o líquido, né, ou a fase aquosa, se quiser, ela não é sensível à pressão. Agora, quando você pega gás, você enche a seringa de ar, tampa a ponta e aperta, você vai ver que tem mudança no volume. Porque os gases são mais sensíveis à pressão. Então, a primeira coisa que você precisa saber, deslocamento de equilíbrio por pressão só afeta espécies, né, gasosas. Então, o ácido carbônico não vai sofrer e a água também não. E é aqui que você precisa olhar o número de volumes, que são proporcionais aos coeficientes estequiométricos. Por isso que a equação química balanceada é fundamental. Espécies, né, no reagente que estão na fase gasosa, nada, tem 0 volumes. E no produto, você tem um CO2, então você tem um volume. Logo, o produto é onde tem o maior volume e o reagente é onde tem o menor volume. E daí, Arthur? E daí que vou colocar um macete para você aqui direto, essa informação de teoria que você precisa. Se você aumenta a pressão, você vai deslocar o equilíbrio para o lado de menor volume. O que isso significa? Se você aumentar a pressão, nesse caso específico, não é genérico, tá? Pode ter maior volume à esquerda e menor à direita. Tem sempre que analisar. Nesse caso, aumentou a pressão, você vai deslocar o equilíbrio para o lado de menor volume, que nesse exemplo significa deslocar para a esquerda. Arthur, mas você não colocou o coeficiente estequiométrico do ácido carbônico e nem da água. Não, porque aquoso e líquido não entra. Simplesmente ignora. Se você diminui a pressão, você desloca o equilíbrio para o lado de maior volume, que nesse caso, mostrei para você aqui, é deslocar o equilíbrio para direita. Então a letra A, vamos voltar. Esse conhecimento é o que você precisa de deslocamento de equilíbrio. Isso aqui você tem que saber. Então estou dando só a contextualização, estou fazendo um pequeno resumo para você ver qual conhecimento você tem que aplicar e como vem na questão. Então, ó, quando eu abrir a garrafa, ocorre um aumento de pressão. Você sabe que não é, então já está errado. Favorecendo a decomposição do ácido carbônico. Tem outro erro. Por quê? Se você, caso abrisse a garrafa e aumentasse a pressão, aumentar a pressão, desloca para o lado de menor volume, deslocaria para a esquerda. Então não é decomposição do ácido carbônico. Caso isso acontecesse, seria a formação. Então a letra A está duplamente errada, tanto no que acontece com a garrafa, quanto no que acontece com o deslocamento de equilíbrio. Letra B. Então, ó, quando a garrafa é aberta, a pressão no seu interior diminui. Beleza, é isso que acontece. Favorecendo a formação de ácido carbônico. Agora você precisa saber de química mesmo. Se diminui a pressão, você vai deslocar para o lado de maior volume, ou seja, desloca para a direita. Deslocar para a direita é a decomposição do CO2 e não formação. Letra B está errada. Letra C. Então, ao abrir a garrafa, eu tenho a diminuição da pressão no seu interior. Verdade, essa parte. Favorecendo a decomposição do ácido carbônico. Por quê? Se eu diminuo a pressão, eu vou deslocar para o lado de maior volume. Nesse caso, é para a direita. Para a direita é exatamente a decomposição do ácido carbônico em água e CO2. Como é que você sabe que isso é verdade? De novo, vai na cozinha, pega uma latinha de refrigerante, pega uma garrafa, sacode bastante e abre. Quando você fizer isso, você vai apanhar. Mas antes de apanhar, você vai perceber que vai liberar uma quantidade de gás danada. Você sabe disso, vai borbulhar. Esse gás que está sendo liberado, que está borbulhando, é o CO2. É o ácido carbônico do refrigerante que está decompondo e está jorrando pela casa inteira. Então, é de fato isso que acontece. Você fez esse processo aí, diminuiu a pressão e favoreceu a decomposição. Letra C está correto. Vamos ver as outras. O aumento da temperatura do refrigerante. Então, abrir o refrigerante, a gente sabe que vai deslocar o equilíbrio para a direita. Por quê? Vai diminuir a pressão e você vai ter esse favorecimento para a direita.
Beleza. Que diz que vai aumentar a temperatura do refrigerante. Bom, levando à formação de ácido carbônico e diminuindo a concentração de CO2. Seguinte, se você vai deslocar o equilíbrio para a direita por causa da pressão, o processo é endotérmico, ele tira calor do meio. Então ele não vai aumentar a temperatura do refrigerante, ele teria que diminuir. Então não é aumento e também a gente não teria o deslocamento para a formação do ácido carbônico. Porque o processo de formação do ácido carbônico ele é exotérmico. Se ele é exotérmico, a temperatura aumenta e não é favorecida pelo aumento da temperatura também. Né? Você está querendo fazer caminho contrário. Errado. E aí, se você abrir o refrigerante, vai dar um aumento da temperatura, levando à decomposição do ácido carbônico e diminuindo o pH. Totalmente incorreto. Né? Se você decompõe, vamos por partes, se você decompõe o ácido carbônico, você está tirando o ácido do meio. Diminuir o pH seria acidificar ainda mais o meio. Então aqui também está errado. E a ideia de aumentar a temperatura também não é correto. Né? A gente viu, se você abrir, diminui a pressão, você desloca o equilíbrio para a direita e, consequentemente, é um processo endotérmico. Tira calor do meio. Então, está errado por aqui, está errado pelo pH, assim como a equação de cima também está errado por esse lance de diminuir a concentração e formar mais ácido carbônico. Tem 2 pontos aqui que não rolam. Beleza? Então, meu querido, eu fiz aqui para você um resumo do conteúdo breve de deslocamento de equilíbrio em função de pressão. Eu vou deixar para você aqui em cima, ó, o meu Instagram. Por que eu vou deixar meu Instagram? Por que eu vou pedir para você ir lá? Lá eu faço um trabalho em paralelo. Eu divulgo resumos, mapas mentais, quiz semanal, divulgo experimentos de química, aquelas coisas que a gente sempre gosta de fazer em sala de aula, né? Se pudesse explodir as coisas, mas não dá. Então lá no Instagram eu sempre libero isso, além de dicas de como estudar mais e melhor. Algumas eu trago para o YouTube. Eu refaço o conteúdo todo e trago para cá. Outras não dá, outras ficam por lá. E aí, se você quiser acompanhar, tem que seguir o Instagram para dar uma olhada. Beleza? Meus queridos, espero ter te ajudado. Muito obrigado pela atenção e valeu!